Muito bem, meus caros. Estamos aqui então, como eu prometi ontem, para falar aí a respeito dos lançamentos que chegaram recentemente na minha livraria, né? Mas antes de começar a falar sobre esses livros, né, eu tenho um recado muito importante para dar, um recado que eu já deveria ter publicado no vídeo de ontem, né, mas por uma falha minha eu esqueci, né? Aqui em São Paulo, né, na, na padaria aí que eu costumo frequentar, né, que é a padaria Firenze, eu tenho lá um grande amigo que, nossa, me atende sempre muito bem, muito bem. É um jovem chamado Tiago, um jovem educadíssimo, um rapaz muito bom, muito atencioso. E ele trabalha ali na seção de frios, né? Bom, e não é que a questão de aí uns 10 dias eu vou lá antes de entrar aí na quarentena do coronavírus, né? Eu e minha esposa fomos lá fazer umas comprinhas, tomar um café, e para minha surpresa o Tiago vira para mim e diz que é meu seguidor aqui no canal do YouTube, né? Poxa, mas eu fiquei muito feliz, né? Porque o objetivo nosso aqui é exatamente esse, né? É atingir um número aí imenso de pessoas para falar das coisas de que eu mais gosto, né? Literatura, língua portuguesa, né? Escrita, né? Livros em geral, né? Então, aqui eu vou deixar um grande abraço para o Tiago, né? E desejo que você esteja bem, Tiago, nesse período difícil que a gente está passando. E também para te dizer muito obrigado por todos os seus gestos de atenção sempre que eu vou ali na padaria Firenze, tá? Um grande abraço para você e obrigado por tudo, Tiago. Tá bom? Muito bem, pessoal, muito bem. Bom, eu disse a vocês que chegaram algumas coisas novas lá na livraria, né? E eu queria conversar com vocês a respeito delas. Bom, agora vejam, este primeiro livro aqui que eu vou mostrar, ele não está à venda na livraria ainda, tá? Porque é um lançamento assim muito recente e é o lançamento de uma editora novíssima, está começando o seu trabalho aqui no Brasil, tá? Chama-se Lírio Publicações, tá bom? Bom, e o primeiro livro que eles lançaram é este livro aqui, interessantíssimo, tá? Do Colin Duriez, Atormentados é o nome, né? E o subtítulo é C.S. Lewis, Tolkien e a Sombra do Mal. Bom, o livro é interessantíssimo, tá? Eu comecei a dar uma lida, está na minha pilha de livros para ler agora nos próximos meses, tá? O autor, o Colin, ele é um especialista no chamado grupo aí dos Inklings, né? Os Inklings, que é o grupo lá formado pelo Lewis, pelo Tolkien, né? E ele vai falar aqui sobre a maneira como o Lewis e o Tolkien enfrentaram a questão da Primeira Grande Guerra, tá? Quer dizer, como é que eles aí trataram da questão, né? Da violência, do mal, né? Olha, assim, aquilo que eu pude folhear, o livro me parece muito interessante, tá? E vou ler aqui um trechinho da orelha para vocês, né? Diz assim, né? Que quem fala é a Mônica Hilder, né? Da Universidade Trinity Western. E ela diz assim, Duriez
capta como Lewis e Tolkien se depararam diretamente com o mal e mostra passo a passo como a tecnocracia, o egotismo, a desilusão e a perda da fé são derrotados pelo amor de Deus. Este importante livro celebra a força da esperança contra os terríveis poderes do mal que nos afligem. Tá? Bom, o livro é muito interessante, né? Muito interessante. Tá? Então, recomendo muito a leitura deste livro e tenho certeza de que é um livro que não vai me decepcionar. E desejo, claro, que a editora Lírio aí cresça, né? Porque o que nós precisamos é isso, de editoras que tenham aí coragem de ir na contramão, né? Do que se faz hoje no mercado editorial brasileiro em geral. Né? Bom, o primeiro livro que eu quero mostrar para vocês é este aqui, Respostas e Perguntas, do Otto Maria Carpo. Tá? É um livro da editora Danúbio, não é? E a Danúbio está fazendo um trabalho interessantíssimo, interessantíssimo. Tá? Porque ela está reeditando as edições dos ensaios do Carpo. Tá? Então, ela já reeditou A Cinza do Purgatório, já reeditou Origens e Fins, e agora está reeditando esse aqui, Respostas e Perguntas. Tá? Então, por exemplo, aqui tem ensaios do Carpo sobre Chekhov, sobre Machado de Assis, sobre Molière. Né? Ele também analisa a questão do processo do Sócrates, tem um ensaio dele sobre o romance policial, enfim, é o nosso conhecido, né, e ótimo crítico literário, né, estudioso da literatura, que é o Otto Maria Carpo, né, e esse livro foi publicado a primeira vez em 1953. Tá certo? Então, essa é a primeira recomendação. Bom, depois a gente tem este aqui, que é interessantíssimo. Escola das Trevas, da Bella Dodd. Bom, qual é a história deste livro? Bom, antes de mais nada, quem foi a Bella Dodd? Bom, a Bella Dodd foi uma sindicalista, né, e advogada que se tornou aí membro do Partido Comunista norte-americano, né? Principalmente ali em Nova York. E ela atuou dentro do Partido Comunista durante aí quase 30 anos, tá? Nas décadas de 20, 30 e 40. Tá? Bom, e o que é que ela vai mostrar aqui? Ela vai mostrar, isso aqui é um livro de memórias, tá? Quer dizer, ela é uma comunista, né, uma ex-comunista, que começou a se colocar contra as diretrizes do partido, né, inclusive porque ela achava que o partido era formado aí por um bando de hipócritas. Né? Tem até um trecho aqui em que ela fala sobre isso, como os ultra-ricos controlavam, né, o Partido Comunista e, na verdade, não estavam lutando por nenhum tipo de igualdade social, né? Quer dizer, coisíssima nenhuma. O que eles queriam era a manutenção, né, do seu poder, do seu status, né, e nada mais. Mas, é claro, né, exatamente como a esquerda faz, né, hoje em dia, quer dizer, ela mostra, então, como eles penetravam aí nos colégios, nas universidades, né, em todo o tecido social, né, incluindo na Igreja Católica, exatamente para deturpar todos esses locais, né, essas estruturas, e converter as pessoas à ideologia comunista. Né?
Então, assim, é um livro muito interessante, né? Eu dei uma passada de olhos. Não li inteiro porque não é assim um assunto que chama a minha atenção atualmente, né? Mas, enfim, aqui o livro é um livro recheado de detalhes que só alguém que viveu dentro da estrutura comunista realmente conhece, tá? Então, se você se interessa pelo tema, eu acho que isso aqui é uma coisa assim, é um relato assim que mostra como os marxistas, né, como os comunistas sabem usar o espírito idealista da juventude, né, e colocar, manipular esse espírito idealista, né, em seu próprio benefício, né, em benefício aí dos que comandam o partido, né, das elites que comandam o partido. Tá? Então, Bela Dodd, Escola das Trevas. Tá? Muito interessante. O livro seguinte é este aqui, do John Carroll, né? Ego e Alma, o Ocidente Moderno em Busca de Sentido. Bom, que também é da editora Danúbio, tá? Também é da editora Danúbio. A Danúbio tá ótimo, hein? Tá, a Danúbio tá lentamente crescendo, né? Lentamente crescendo. Muito bom, muito bom. Fico feliz em ver isso. Porque a Danúbio, ela pertence a um querido amigo meu, que hoje mora em Florianópolis, mas que a família dele, eu acho que originalmente é de Curitiba, né? Que é o Diogo Fontana. O Diogo está fazendo um trabalho magnífico. Hein? Meus parabéns, viu, Diogo? Um grande abraço para você e eu espero que você continue. Nós precisamos de bons editores, meu caro. Fundamental para a gente mudar aí o panorama cultural do país. Tá? Bom, isso daqui o que é? O John Carroll, ele é um professor, né, formado aí em sociologia, em matemática e em economia. Tá? Bom, e o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma análise sobre os caminhos que as sociedades ocidentais estão percorrendo. Né? E como essas sociedades estão tentando preencher o vazio existencial das pessoas, né? Por meio aí do esporte, do turismo, né? Quer dizer, do mundo do entretenimento, né? do mundo aí do divertimento em geral. Né? Mas que, quer dizer, essas coisas todas são muito efêmeras. Né? Quer dizer, são apenas aí, bons espetáculos. Né? Agora, como é que isso pode preencher o vazio que as pessoas experimentam? Não pode, né? Não tem como. É impossível. Então, ele vai fazer toda essa análise, né? Vai mostrar, inclusive, como também o próprio consumismo, né, tem sido incentivado como uma forma, né, de preencher, né, as expectativas que as pessoas têm. Né? Mas a gente sabe que isso é impossível, né? É impossível. As pessoas precisam aí, para preencher o seu vazio existencial, né? De outras coisas, né? De valores muito mais profundos. Né? E é exatamente isto que o Carroll vai discutir aqui neste Ego e Alma. Tá? Bom, depois este livro aqui, que, puxa vida, olha, eu fiquei felicíssimo com esse livro. Tá? Não sei se vocês conhecem o autor, é o Dietrich von Hildebrand. Tá? Dietrich von Hildebrand. E o livro se chama Minha Luta contra Hitler. Né? Bom, quem foi o Hildebrand? Quem foi? Bom, o Hildebrand foi um baita intelectual, da primeira metade
do século XX. Né? E ele foi um estudioso aí, profundo do Edmund Husserl, do Max Scheler, né? E desenvolveu uma série de estudos na área de ética e de estética. Né? Bom, e este intelectual fantástico, tá? Cuja obra não é muito conhecida aqui no Brasil, né? E inclusive ele tem uma série de livros que já foram editados aqui no Brasil há muitas décadas, mas que estão completamente esgotados. Né? Este grande intelectual, ele se colocou aí de maneira frontal contra o Hitler na Alemanha nazista. Né? Bom, e claro que pagou o preço por isso, né? Ele teve que fugir da Alemanha em 1930 e pouco, 1933, acho. Né? Bom, então, esse aqui, quer dizer, é um livro de memórias, tá? Não é um livro de memórias oficial dele, tá? Mas são alguns textos de lembranças, né, de todos os problemas que ele enfrentou. Tá? Então tem um trecho aqui que são memórias e depois tem aqui na segunda parte tudo o que ele escreveu contra a ideologia nazista. Tá? Assim, o livro é excelente. Tá? Eu recomendo esse livro para vocês com todas as minhas forças, tá? Com todas as minhas forças. Porque, no fundo, todas essas ideologias autoritárias, né? Quer dizer, seja o nazismo, seja o comunismo, elas agem todas da mesma forma. Tá? Bom, para vocês terem uma ideia da importância deste livro, tá? O prefácio é do Roger Scruton. Tá? Eu vou ler aqui um trecho do prefácio para vocês verem por que este livro precisa ser lido. Tá? Então vamos ler o que o Scruton fala. A importância da história de Hildebrand não diminuiu de maneira alguma. Ideologias extremistas estão brotando novamente à nossa volta e hesitamos em descrevê-las em sua própria linguagem por medo de provocar a sua realização de fato. A leitura de Hildebrand nos recorda que há um único remédio contra uma ideologia de ódio: expô-la à crítica pública e afirmar categoricamente o que ela nega. A fé ardente que inspirou Hildebrand não é fácil de recuperar em um tempo cético como o nosso. Porém, ele, através do seu amor à verdade e da sua corajosa oposição a uma cultura pública da fraude, deu testemunho de valores dos quais ainda comungamos. Para Hildebrand, a filosofia foi um modo de vida e um compromisso com a liberdade contra as ideologias que prometem a utopia, mas causam só destruição e morte. Bom, não precisa falar mais nada, né? Não precisa falar mais nada, mas eu vou falar. Uma frase do von Hildebrand, para vocês guardarem. Né? Antes ser um mendigo livre do que ser forçado a acordos contra a minha consciência. Assim, isso aqui resume, né? Resume o verdadeiro papel de um intelectual, né? Em todos os tempos. Né? Desde Sócrates, os intelectuais honestos, né? Eles têm assumido exatamente esta posição. Eles preferem ser mendigos livres do que fazerem acordos contra as suas consciências. Tá? Então, assim, livraço fundamental. Minha luta contra Hitler. Tá? Bom, depois um outro livro
incrível, tá? Um outro livro incrível de um autor pouquíssimo conhecido aqui no Brasil, infelizmente, tá? É A Ideia de uma Universidade, do John Henry Newman. Tá? Bom, quem foi o John Henry Newman? O John Henry Newman foi um sacerdote anglicano, tá? Anglicano. Bom, e ele, digamos que ele criou um movimento, né, em Oxford, aí no século XIX, para fazer com que o cristianismo, né, voltasse às suas verdadeiras raízes. Né? Bom, e é claro que no momento em que ele começou a fazer isso, ele começou a perceber que assim, que não tinha como continuar sendo anglicano se ele queria realmente a verdade. Né? E é o que acontece. Quer dizer, ele acaba se convertendo ao catolicismo. Né? Ele acaba se tornando um sacerdote católico. E, claro, bom, ele vai enfrentar uma série de problemas no transcorrer da vida dele, né? De oposições, de perseguições, não só entre os anglicanos, mas também entre os católicos. Né? Mas ele superou tudo, né? E superou tudo movido não só, né, por uma fé sincera, ardente, né? Mas também por uma inteligência fenomenal. Né? Ele ele não é só um sacerdote, ele é um grande filósofo, tá? E assim, o que é interessante, quer dizer, a perspectiva religiosa, né, ela jamais distorceu no Newman, né, a sincera busca pela verdade que ele sempre teve, que ele sempre manifestou. Tá? Depois, aqui, né, recentemente, ele foi beatificado, depois foi canonizado. Hoje ele é um santo, né, da Igreja Católica, né, São John Henry Newman. Tá? Bom, e aqui, neste livro, que é um estudo fantástico, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar o que é que deve pautar a vida numa universidade. Né? Quer dizer, todas essas questões que a gente fala hoje, né, sobre multidisciplinaridade, né, interdisciplinaridade, bom, isso tudo está aqui. Né? Isso tudo já estava na visão do Newman, né, neste livro aqui, que é aí da segunda metade do século XIX. Né? E ele vai mostrar, então, agora o livro é mais focado na questão do que a gente chama hoje de letras, né? Das faculdades de letras. Quer dizer, ele vai mostrar, quer dizer, é mais focado na questão do ensino de língua e literatura. Né? E ele vai falar exatamente sobre tudo o que, né, eu canso de falar aqui, quer dizer, o retorno aí, né, aos clássicos, né? Toda a relação entre ciência e religião, né? Enfim, é um livro excepcional, tá? Quer dizer, e é um livro que vai ajudar vocês a pensarem, né, fora da caixinha aí construtivista e paulo-freireana que é hegemônica hoje na educação brasileira. Tá? Quer dizer, eu vou mostrar outros livros aqui que contribuem para isso. Né? São 4 livros na área pedagógica que são importantíssimos. Tá? E o primeiro é este, A Ideia de uma Universidade, do Newman. Tá? Quer dizer, ele mostra, então, qual é o espírito que uma verdadeira universidade deve ter. Né? E olha, podem ter certeza de uma coisa, é muito diferente daquilo que a nossa pedagogia hoje tenta nos mostrar. Tá bom? Bom, seguindo nessa linha, né, aí de você pensar fora da caixinha construtivista e paulo-freireana,
tem este livrinho aqui delicioso do Nuno Crato, O Eduquês em Discurso Direto, uma crítica da pedagogia romântica e construtivista. Tá? Bom, o Nuno Crato é um matemático, um mestre e doutor em matemática. E ele foi ministro da Educação recentemente em Portugal. Né? E lá, durante os 4 anos em que ele foi ministro, bom, ele fez uma reforma visceral, uma reforma muito profunda no sistema educacional português. Tá? E uma reforma que vai exatamente na contramão daquilo que os construtivistas, né, ensinam, né, daquilo que os paulo-freireanos vivem tentando fazer não, o que eles fazem aqui no Brasil. Né? Quer dizer, o livro vai mostrar, inclusive, como os construtivistas destruíram né, todos os conteúdos curriculares em Portugal. Né? Quer dizer, exatamente aquilo que eles fazem aqui no Brasil. Tá? Então, é um guia para você não só conhecer a fundo alguém que tem uma crítica seríssima a fazer contra o construtivismo e os paulo-freireanos, mas também serve como um guia de estudo. Por quê? Porque aqui no final do livro o Nuno coloca algumas recomendações bibliográficas, né, para você pensar fora da caixinha esquerdista e paulo-freireana. Né? Então, tem várias coisas interessantíssimas, claro, autores completamente desconhecidos aqui no Brasil. Né? Autores que, assim, que os paulo-freireanos, quando você fala esses autores aqui, eles ficam aí, eles têm aí crises de urticária, entendeu? Então, este livro é também um manual muito bom para vocês entenderem os males que a pedagogia construtivista faz, não só aqui no Brasil, mas em outros países, e as propostas, as soluções que este matemático encontrou para se contrapor a essa pedagogia. Livro fantástico, O Eduquês em Discurso Direto, do Nuno Crato. Bom, nessa mesma linha, eu já mostrei esse livro aqui uma vez, mas vou mostrar de novo, porque esse livro é excelente. Tá? A Falácia Socioconstrutivista, da Kátia Simone Benedetti. E o subtítulo é fantástico. Por que os alunos brasileiros deixaram de aprender a ler e escrever? Por que será? Será que é porque o construtivismo e o método Paulo Freire deram muito certo? Bom, então assim, não é novidade, né, que a pedagogia no Brasil é um campo aí dominado por um pensamento único, que é exatamente esse, o socioconstrutivismo e o Paulo Freire. Quer dizer, Vygotsky, Paulo Freire, Piaget, não é? Essa turma que vocês que estudam aí nas universidades, né, que tem que aprender didática, que tem que aprender sei lá eu mais o quê, são esses autores que vocês são obrigados a engolir e a seguir aí de maneira quase que cega, como se fosse um catecismo. Então, este livro vai na contramão também desse pensamento único. Quer dizer, e o livro mostra exatamente isso, como Paulo Freire, Vygotsky, Piaget. Bom, gente, esse pessoal não representa nem assim 5% do que já se pesquisou, do que já se estudou em termos de pedagogia no mundo. Tá? Mas aqui eles são vendidos como a única solução possível. É assim que funciona. Mas a verdade não é essa. E este livro vai exatamente na contramão disso. A Kátia é uma pedagoga, também é professora,
Tá? E, ou seja, o livro vai mostrar basicamente, né, como o processo de alfabetização pode ser uma coisa completamente diferente do que é feito hoje em dia aqui no Brasil, tá? Quer dizer, como o processo de alfabetização, né, de formação das nossas crianças pode voltar a funcionar, tá certo? Quer dizer, então tem toda aqui uma proposta, né, e também toda uma investigação teórica a respeito da pedagogia que nós abandonamos completamente em nome de ficar com os modelos aí do Paulo Freire. Tá certo? Bom, e eu deixei aqui em último lugar esse aqui que já é um clássico, já é a segunda edição desse livro, tá? Quer dizer, aqui, esse livro aqui está vendendo aqui no Brasil, né? 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho, né? Do Anthony Esolen. Né? Bom, o livro é fantástico, né? E o livro está tendo uma recepção tão boa aqui no Brasil, que para esta segunda edição o autor fez um prefácio aí especial, dedicado exclusivamente à edição brasileira. Tá? Bom, esse livro aqui é fantástico, tá? Esse livro aqui é para vocês seguirem exatamente o que ele fala, tá? Quer dizer, por quê? Porque o livro é irônico. Tá? Quer dizer, na verdade, quando ele diz 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho, então ele vai te mostrar tudo o que você não deve fazer. Tá? Exatamente, quer dizer, você tem que ir fazer exatamente o contrário do que ele está dizendo aqui. É um livro inteligentíssimo, divertidíssimo, né? Muito espirituoso, né? Mas muito verdadeiro e muito combativo. Tá? Então, assim, ele mostra isso, quer dizer, como é que nós temos que fazer para não assassinar a imaginação das nossas crianças, dos nossos filhos. Tá? Quer dizer, como nós podemos, então, impregnar a imaginação das nossas crianças, dos nossos filhos, com o que realmente importa, né? Com uma formação integral, completa, né? E não com essa educação de hoje que transforma as crianças aí em meros autômatos, né? Em seres aí manipulados por ideologias. Tá certo? Então, livro imprescindível. É isso, meus caros. Essas são as novidades da livraria e a semana que vem nós estamos aqui de volta para mais um vídeo. Um bom final de semana para vocês, um bom domingo, descansem, sigam à risca aí a quarentena que as autoridades médicas estão insistindo conosco, porque nós precisamos conter o coronavírus. Isso não é brincadeira, meus amigos. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Bom domingo, pessoal.